Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula 10. E nessa aula falaremos sobre composição de funções, ok? É um tema central do curso, de qualquer curso de exatas, composição de funções é central, vocês já vão ver por quê, e por isso peço que deem toda a atenção possível a esse tema, porque ele é muito importante, tá bom? Antes da gente iniciar aqui com as ideias do que é a composição, vou tentar ilustrar para vocês pensarem um pouquinho sobre por que estudar composição de funções, o que é a composição de funções, assim, em termos práticos. Pensa o seguinte, sempre que, hoje em dia principalmente, que você vai fazer alguma coisa, dificilmente você faz uma ação única do tipo, pego isso e pronto, obtenho esse valor como resposta. A maioria absoluta dos eventos que a gente está envolvido hoje em dia são eventos que você acaba tendo que fazer uma ação, depois fazer uma outra ação com aquilo, e assim sucessivamente, até obter um resultado final lá na frente. Por exemplo, você pega, sei lá, farinha de trigo aqui, depois da farinha de trigo você mistura com o ovo aqui, aí depois você mistura com leite aqui, leva ao forno para obter um bolo aqui assim. Tá? Um exemplo. Ou seja, é uma sequência de ações, uma atrás da outra, encadeadas, uma cadeia de ações, e você acaba no final obtendo um resultado, mas a ideia que eu quero que vocês guardem é essa cadeia de ações. A gente pode chamar essas ações numeradas por uma ação F1, uma ação F2, uma ação F3, né? E aí o que você quer é uma ideia que te associe tudo isso e te dê um resultado final, por exemplo, né? É isso que a gente vai ver. Essas ideias associadas aqui é mais ou menos o que ilustra a ideia de funções, né? De composição de funções. Então vejamos um pouquinho da teoria dessa tal composição. Olha só. Considera uma função que sai de um certo conjunto A para um certo conjunto B, pega x aqui em A e associa aqui em B f de x. Aí depois você considera uma função g que pega elementos aqui em C e associa elementos aqui em D. Então nós temos essa função g que sai de C para D, que pega x e leva aqui em g de x. Ok? Bom, tudo bem. Se você tiver... Eu vou fazer aqui um esquema para a gente poder enxergar. Então aqui vai estar o nosso conjunto A, tá bom? Aqui assim está o nosso conjunto B, tá? E observem, se o conjunto C contiver o conjunto B, ou seja, se B estiver dentro de C, quer dizer, eu tenho um conjunto C aqui maior, e aqui assim eu tenho meu conjunto D. Então, se eu tiver esse conjunto B dentro do conjunto C, e aqui eu tenho uma ação F, e daqui para cá eu tenho uma ação G, então quando eu tenho a imagem da F, que é esse conjunto aqui dentro, ó, a imagem da F, eu posso dizer que é esse conjunto aqui dentro, aqui, imagem da F dentro do conjunto C, então eu posso pensar numa composição que faça o mesmo trabalho, que pegue um x aqui e traga para cá através de uma função h, tá? Então, como seria essa função? Você pega um x aqui, traz para cá, vem para f de x, e aí a g, como esse f de x está dentro do domínio da g, a g pega esse f de x e traz para cá para g de f de x. Então, a sua função h, você pode definir h de x como sendo g bola f calculado em x igual a g de f de x. Pessoal, atenção, você pega f de x, calcula, bota aqui
Aí pega a G, pega o cara e calcula na G. É assim que você faz composição de funções. Atenção, isso é muito importante, tá? Então, quando você tiver a domínio da G contendo a imagem da F, você pode falar dessa composição, tá certo? E aí essa composição vai ser o seguinte, a nossa função H sai do conjunto A para o conjunto D, ó, sai daqui do primeiro lá para o conjunto D, e ele vai fazer exatamente o que eu comentei ali, pega x, leva para H de x, e esse H de x é G bola F, que é G de F de x, ou seja, é a G calculada na F de x. E essa função H eu chamo de a composição entre G e F. Tá? Então, composição de funções, a teoria é isso, gente. Não tem muito mais do que isso. O que nós temos que fazer é treinar muito para entender. Quem não entendeu ainda, entender, e quem já entendeu, treinar para ficar algo corriqueiro, algo que vocês dominem bem, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para os nossos exemplos. Então, exemplo. Vamos começar pelo exemplo 1. Tá? O que nós temos que fazer? Verifique se é possível fazer a composição. E se sim, encontre a regra da composta. É para encontrar as duas regras, F bola G e G bola F, tá? As duas regras. Então vamos lá. Primeiro, eu vou seguir essa ideia que está aqui, gente. Ó, isso aqui que vocês têm que guardar. Para que seja possível fazer a composição, a imagem da F tem que cair dentro do domínio da G. Imagem da F dentro do domínio da G. Então, vamos lá achar todos os domínios imagens para a gente poder fazer. Domínio da F. Domínio da F. Olha, gente, isso aqui não tem nenhuma das três restrições. Não tem nenhuma das três restrições, domínio todos reais. Ponto. Não percam tempo, não tenho que pensar. Tem alguma das três restrições? Não tem divisão, não tem raiz e não tem logaritmo. Pronto, domínio todos reais. 2. Melhor. Imagem, né? Imagem da F. Ora, gente, isso aqui é a função módulo. A função módulo, ela tem como imagem 0 mais infinito. Se você calcular aqui em meio, ó, meio, corto 2, fica 0. Mas nunca é menos que 0. Então, a imagem é fechada em 0 mais infinito. Tá? Aqui. Fecha em 0, quando é meio, e vai para mais infinito. Pronto, já vimos domínio e imagem da F. Agora, domínio da G. Domínio da G. Tá? Tá aqui a G. Tem restrição? Não, não tem restrição. Domínio todos os reais. Não tem segredo nisso, gente. Imagem da G. Imagem da G. Ora, imagem da G. Isso aqui, gente, ó, x² é sempre positivo. Ó, vou fazer aqui um desenho. Vocês já sabem fazer o gráfico, tá? Então, x² é essa que passa aqui na origem, tá? Pronto, x². x² mais 1 passa aqui pelo 1. É a parábola que passa aqui pelo 1. Qual é a parte do eixo y que é alcançado por alguém? São os caras para cima do 1. Portanto, a imagem é fechado em 1 mais infinito. Tá? Conjunto imagem da G. De posse dessas informações, eu vou verificar se dá para fazer, se é possível fazer F bola G e se é possível fazer G bola F. Então, primeiro, F bola G de x. Ora, é possível fazer isso? Bom, isso só é possível se o domínio... Aqui, gente, notem que está invertido, né? Eu fiz lá, ó. Aqui é G bola F, eu estou fazendo F bola G. Portanto, eu vou calcular a F na imagem da G. Então, o domínio da F tem que conter a imagem da G. Olha aqui, ó. Domínio da F, todos reais. Imagem da G, os positivos. Então, ó, como o domínio da F contém imagem da G, ó, domínio da F, todos reais, imagem da G, 1 mais infinito, como contém,
É possível. Tá? É possível fazer essa é possível fazer essa composição. E como é que fica, gente? Atenção. H de x igual a f, né? F bola G. Então, f de g de x. O que é isso? É f. Quem é g de x? Troca simples, pessoal. Quem é g de x? G de x está aqui, ó, x quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Eu troquei quem é g de x pelo que ela é. Está aqui, ó, g de x, x quadrado mais 1. Agora, o que é f de g de x? Está aqui, ó. Pega esse cara que está aqui dentro e coloca no lugar. Então, fica módulo de 2 vezes x quadrado mais 1 menos 1. E aí a gente pode dar mais uma arrumadinha aqui só para desencargo, né? Para ficar mais elegante o negócio. Vai ficar assim, ó. 2x quadrado mais 1. Ó, multiplica aqui e subtrai ali. Módulo. Tá bom? Essa é a composição de f com g. Tá? F bola g de x. Está aqui a composição. E o que seria g bola f? G bola f. Será que é possível? Bom, vamos lá. Segunda composição. Segunda. G bola f de x. Bom, G bola f. Nesse caso, você vai calcular a G na imagem da f. Portanto, a imagem da f tem que estar dentro do domínio da G. Imagem da f dentro do domínio da G. É possível, né? Então, a gente escreve aqui, ó, como imagem da f está contido no domínio da G, certo? Ó, imagem da f, vamos lá, imagem da f, 0 mais infinito, domínio da G, todos reais. Então, quando a imagem da f cair lá dentro, a G vai pegar, com certeza. Portanto, é possível fazer a composição. É possível. Ok, é possível fazer. E a gente vai fazer, então, o que é h de x igual a g de f de x. Igual. G... Quem é f de x? Está ali, gente. É módulo, né? Voltamos lá, ó. Módulo de 2x menos 1. Módulo de 2x menos 1. E o que a G faz com o cara que está ali? A G, vamos olhar de novo, a G pega, eleva ao quadrado e soma 1. Então, pronto. Vai ficar 2x módulo de 2x menos 1 ao quadrado, soma 1, mais 1, né? É isso. Agora, pessoal, como você tem módulo ao quadrado, essas coisas você não precisa botar em duplicidade. Pode deixar 2x menos 1 ao quadrado mais 1. Isso porque o módulo é sempre positivo, né? Elevado ao quadrado. Então, você pode trocar essas duas coisas. Pode deixar ou uma ou outra, né? Tá? Pronto, essa é a composição das duas funções. Tá legal? Então, compor funções, depois que você pegar o jeito, a ideia é mais ou menos simples, né? Mas tem que treinar um pouco para pegar. Nesse momento aqui a gente está verificando, nesse caso foi possível fazer as duas. Vamos verificar esse outro caso aqui. Vamos limpar aqui. Vamos ver a 2 aqui, pessoal. 2. Vejam que o domínio da f, nesse caso, olha só, a f é isso aqui, menos x quadrado mais 4. Portanto, não tem restrição, todos os reais o domínio. Já a imagem da f, de novo, só que agora notem que isso aqui é para baixo, né? Ó, é assim.
passando aqui pelo 4, né? Então é assim, ó. Vocês precisam saber fazer esses gráficos com relativa tranquilidade. Menos x² mais 4 está aqui, e só os caras para baixo do 4 são alcançados por alguém. Portanto, a imagem é fechado no 4 para menos infinito. Só um pouquinho. Vamos inverter aqui. De menos infinito até o 4 fechado no 4. Sai aqui de baixo até chegar no 4. Tá bom? Agora, e qual seria o domínio, a imagem da G? Domínio da G. Ora, essa é a função clássica, né, gente? É a função log clássica. O domínio, nós já sabemos, tem a restrição. E o domínio são todos os caras abertos em 0 mais infinito, né? Depois, a imagem da G. A imagem da G, a imagem do logaritmo. O logaritmo é aquela coisa aqui assim, né? A imagem é todos reais, né? São todos reais, tá bom? Então, a gente sabe que a imagem do logaritmo é todos reais. E agora a gente pode se perguntar, primeiro, faz sentido falar em f bola g de x? Ora, eu vou calcular a f na imagem da g. Portanto, a imagem da g tem que estar dentro do domínio da f. Imagem da g tem que estar dentro do domínio da f. Ó. Só que o domínio da f, desculpa, aqui, a imagem da g tem que estar dentro do domínio da f. Tá bom, né, gente? Ó, imagem da g, domínio da f, reais, reais, não tem nenhum problema, tá? Então, quando você calcula g de alguém, vai dar qualquer sempre número real. E quando você vai fazer a f, também vai te dar um número real. Então, não tem nenhum problema. É possível fazer, né? Como o domínio da f contém imagem da g, é possível, né? É possível. Ok. E vamos calcular, então. Fica h de x igual a f de g de x igual a f. A g de x é log. Então, log de x. E o que a f faz? A f faz menos log de x ao quadrado mais 4. Pega isso e coloca aqui. Pessoal, sem nenhum problema para calcular isso aqui, né? Nenhum problema. Você pode levar aqui ao quadrado e calcular. Então, a primeira composição, ela não dá trabalho. Vamos ver a outra composição agora. Então, vamos ver a outra composição. Agora, 2, né? Segundo, né? G bola f de x, que é g de f de x, tá? Então, é isso que a gente quer calcular. Notem que agora você vai calcular a g na imagem da f. Depois que você calcular a f, você calcula a g. Então, você precisa que o domínio da g contenha a imagem da f. Então, o domínio da g, será que contém a imagem da f? Domínio da g contém a imagem da f? A resposta é não. Portanto, não é possível, né? Não é possível. Não é possível. Logo, não vou fazer a composição porque não é possível. Se vocês fizerem, vão perceber que vai aparecer alguma coisa muito ruim ali na sua composição, né? Vai dar uma restrição no seu domínio, tá? Porque você não pode fazer essa composição simplesmente, tá bom? Tá legal, gente? Então, essa era para transmitir para vocês a ideia do que é a composta e como você pode manipulá-la, prestando muita atenção com relação ao domínio e à imagem nas composições que vai fazer. De maneira geral, a menos que a gente esteja preocupado com esse tema específico, ou seja, verificar domínio e imagem, a gente vai calcular as compostas sem nos preocupar muito com o seu domínio e imagem. Porque no final a gente considera que estamos tomando
apenas a parte do domínio, a parte da imagem de cada função, onde faz sentido falar da composição. A gente tira os pedaços que não faz sentido e deixa a restrição apenas para onde faz sentido falar da composição. Por isso que em alguns momentos a gente não vai estar muito preocupado com essa questão de domínio e imagem, porém, continuaremos, levaremos em conta esse fato, porém, vamos considerar que as funções que estamos trabalhando já está com as suas limitações de acordo para que a gente possa fazer a composição. E uma outra coisa que a gente pode pensar também é que eu posso ter várias funções encadeadas, uma cadeia de funções, e essa cadeia vai compondo uma com a outra de forma que fique várias funções compostas, né? Por exemplo, aqui eu dei um exemplo, eu posso ter uma função h que é uma f1 composta com f2, composta com f3, composta com n funções, né? Uma composição de n funções aqui. Tá? Você pode pensar dessa maneira. Muito bem, então vejamos um exemplo onde você tem uma composição maior, né, de mais funções. Para as funções a seguir, encontre uma sequência de funções, uma cadeia de funções, de forma a estabelecer essa igualdade aqui, né? Tá? Vamos fazer isso mais ou menos rápido. Não é tão difícil, você só tem que praticar um pouquinho. 1, tá? 1. Então, a sugestão começa de dentro para fora, né? Então, você vai ter uma f1 que é x mais... f1 igual a x quadrado. Vai ter uma f2 de x igual a x mais 1. Notem que eu estou fazendo isso aqui, ó, x quadrado mais 1. E a nossa última função f3 de x igual a cosseno de x. Tá? E notem que a h de x vai ser igual a f3 composta com f2 composta com f1 de x. Veja que isso realmente faz sentido, né? Você deve testar, não dê simplesmente um conceito sem testar. Testa, né? Olha só, f3 de f2 de f1 de x. 1, 2, 3. Vamos lá, quem que é f1 de x? f3 de f2, f1 de x. f1 de x está aqui, ó, x quadrado, ó. X quadrado. Aí, f3, f2 de x quadrado. O que é f2? f2 é x mais 1. Pega o cara que está aqui dentro e soma 1. Portanto, fica x quadrado mais 1. E o que a f3 faz? Joga o que está dentro lá no cosseno. Portanto, fica cosseno de x quadrado mais 1. Que é a nossa função, né? Tá? Então, verifiquem que eu disse quem são as funções que a gente deve compor e estou mostrando como é a composição que resulta nessa função dada. Tá certo? Vamos fazer mais uma. E vou deixar alguns como exercício para vocês aqui fazerem em casa, treinarem, né? Eu vou fazer a 3. Está aqui, a 3 é uma boa escolha. Então, 3. Que é essa daqui, gente, ó. Então, qual seria a nossa função para a nossa cadeia de funções que quando eu compuser resulte naquilo? Vamos lá. Você chama uma f1 de x, começa a visualizar daqui para lá, né? Vamos pegar aqui, ó, essa aqui, ó, x ao cubo, né? f2 de x, o que você vai fazer com esse x ao cubo? Bom, você vai pegar o x ao cubo e vai somar 2, então é x mais 2. f2, f3 de x, e agora você vai fazer o que com esse x mais 2 calculado com x ao cubo? Levar a quarta potência, x na quarta, ó, tá aqui, ó. Depois, f4 de x é você tomar tudo isso e somar 3, x mais 3. E por último, a f5 de x vai ser elevar ao quadrado, x quadrado, né? Tá bom? Agora, vamos verificar se a nossa composição realmente ficou boa. Ó.
h de x vai ser igual a... Ficou ruim, começa pela 5, F5 composto com F4, composto com F3, composto com F2, composto com F1 de x. Agora sim, então vamos lá, vejam que você tem que testar para ter certeza que o que você está dizendo é verdadeiro. F5 composto com F4, composto com F3, composto com F2. Quem que é F1 de x? Ora, F1 de x é x ao cubo, tá aqui, gente. X ao cubo, ó. Então, aqui dentro, a primeira eu botei x ao cubo, tá? Muito bem. Agora, vamos fazer a F2 de x ao cubo. F5 composto com F4, composto com F3. O que é F2 de x ao cubo? Ora, F2 está aqui, ó. Então, x ao cubo mais 2. Ok? Pega o cara que está aqui dentro e coloca aqui, ó. Esse é o que está mandando fazer. Agora, o que é F3 de x ao cubo mais 2? F5 composto com F4. F3, gente, está aqui, ó, elevar à quarta potência. Então, você vem aqui e x ao cubo mais 2 na quarta potência, né? Agora, o que é F5? Deixa F4 de alguma coisa. F4, está aqui, ó, soma 3. Então, fica F5 de x ao cubo mais 2 à quarta mais 3, porque a F4 soma 3. E agora, finalmente, o que a F5 faz? Eleva tudo isso ao quadrado. Então, fica igual a x ao cubo mais 2 na quarta mais 3, tudo isso ao quadrado. Notem que é exatamente o que nós tínhamos lá em cima, né? X ao cubo mais 2 na quarta mais 3 ao quadrado, né? Ok? Então, a nossa cadeia de funções deu certo, tá? O restante eu vou deixar aqui como exercício, vocês podem fazer para praticar. Qualquer dúvida, me consultem, a gente esclarece, tá? Sem nenhum problema. Agora, continuando, gente. De maneira geral, dada uma função h, ela pode ser decomposta como uma soma de funções elementares, produto de funções elementares, ou em uma cadeia de composições de funções elementares. Ou tudo isso junto, né, gente? Então, quando vocês enxergarem uma função assim, na verdade, essa função ela pode ser decomposta num certo número de outras funções elementares. Vou dar um exemplo. Exemplo. Tá? Vamos fazer aqui, vamos começar pela 1 mesmo, né? 1. Então, veja, eu posso dizer que a minha h de x é igual a uma g1 de x mais uma g2 de x, tá? G1 de x mais G2 de x. Onde a gente começa. Quem é a G1 de x? G1 de x é igual a x na meio, ou raiz de x. E a G2 de x é igual a F1 composto com F2 de x. E aqui a gente tem que dizer quem que é F1 e F2. Ó. F1 de x igual a log de x. E F2 de x igual a x quadrado. Então, quando você fizer F1 de F2, vai fazer que é log de x quadrado, que é o que você tem aqui. Então, pronto, ó, eu decompus essa função que está aqui numa soma de outras funções elementares, onde uma é uma raiz, nesse caso direta, e a outra é uma composição de funções. Tá bom? Então, essa é a ideia, né? Dada uma função, nós sempre vamos poder escrever ela como decompor ela dessa forma, né? Soma de funções, produto de funções, ou uma composição de funções elementares. Tá? Podemos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo que está aqui, ó. Esse 4, por exemplo. Os outros ficam como exercício. 4. Bom, a h de x, nesse caso, ela vai ser uma g1 de x mais g2 de x. Aqui, g1 de x
é igual a x quadrado, G2 de x, é igual a F1 composto com F2 composto com F3 de x. Notem lá que eu poderia de repente fazer, vou fazer só com duas, tá? Porque vai não sobrecarregar tanto. Então, F2 de x. E notem que aqui a F1 de x é log de x. Tá? Log de x. E a F2 de x é x na 2/3. Joguei o 2 para cima e o 3 para baixo. Então vejam que F1 composto com F2 é log de x na 2/3, que é isso que está aqui. Tá? Então nós conseguimos decompor essa função como a soma de duas outras funções aqui. Tá certo? Onde uma delas é uma simples e a outra é uma composição de duas funções. Tá bom? Pessoal, tudo isso vai ter a sua utilidade devida mais lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com limites, derivadas, a gente vai estar usando essas ferramentas todas. Então, treinem isso. Quanto mais vocês souberem desse tema, mais fácil vai parecer para vocês o resto dos conceitos que virão por aí, tá bom? Ok? Então a gente se vê na próxima aula.